Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para terminarmos esse dia na presença de Deus, estudando a sua palavra. Hoje pela manhã tivemos um momento glorioso, retornamos aos cultos presenciais hoje pela manhã, às 9h30. Foi uma bênção. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade. Foi um momento de muita comoção, de muita alegria, e nós vamos continuar firmes, vamos pedir a Deus que Deus continue nos conduzindo nesse momento, nessa crise que não tem sido fácil, mas maior é o poder de Deus em nossas vidas. Por isso, queremos também fazer desse momento um momento de gratidão a Deus pelo nosso retorno. Uma bênção, uma bênção. Os irmãos saíram felizes, esperançosos, e vamos continuar com toda a humildade, na dependência de Deus, com toda a paciência, porque Deus tem um tempo para tudo em nossas vidas, mas nós louvamos ao Senhor. E agora estamos aqui no final desse domingo abençoado, começando mais uma semana, e nós vamos, irmãos, orar, vamos pedir a Deus que Deus esteja nos conduzindo. Na verdade, agora nós vamos fazer uma inversão. Pela manhã nós estaremos em nossos cultos e à noite nós estaremos em nossa escola dominical, escola bíblica dominical. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos iluminando nesse momento. Nós vamos estar terminando o estudo sobre a vocação feminina, que Deus esteja nos tocando, nos movendo através da ação sobrenatural do Espírito Santo. É uma alegria muito grande terminar esse dia em contato com os irmãos, mesmo que seja assim, ainda à noite, através da internet, mas nós louvamos a Deus e vamos continuar firmes aqui nos propósitos que Ele tem colocado diante de nós. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus a iluminação do Seu Santo Espírito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia abençoado. Obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e vai continuar, nós cremos nisso. Obrigado pelos Teus filhos, Pai, que estão conosco nesta noite, terminando esse dia, ó Pai, buscando também a compreensão na Tua palavra. Senhor, seja servido, ó Pai, através da adoração dos Teus filhos no final desse dia. Muito obrigado por tudo, Pai. É a nossa oração e agora nos ilumine no estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, livro de Provérbios. Abra a sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31. E assim nós vamos terminar o nosso estudo bíblico sobre a vocação feminina. E para isso nós vamos meditar livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 31. Acompanhe aí em sua Bíblia. Mais uma vez quero chamar a atenção das nossas irmãs, porque nós vamos estar meditando sobre a vocação feminina. E é claro também que não unicamente chamamos a atenção das irmãs, mas também dos irmãos. Porque, como nós já falamos anteriormente, o homem de Deus precisa ajudar a mulher de Deus na sua vocação, como também a mulher de Deus precisa ajudar o homem na sua vocação masculina. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10, o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E é importante, desde já, as mulheres entenderem o valor delas. Olha o valor da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a mulher que teme a Deus, é a mulher que anda na presença de Deus. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho.
ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Amém, irmãos? Que texto bonito, lindo, poético. Um texto que valoriza a mulher, um texto que revela o quanto a mulher tem o seu valor. Aliás, irmãos, nós estudamos sobre isso na primeira parte desse estudo sobre a vocação feminina. Tanto o texto de Gênesis, quando lá diz que a mulher seria auxiliadora idônea, quanto lá no texto da carta aos Efésios, Paulo, capítulo 5, falando sobre a vocação masculina e feminina, dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, nós vimos que esses termos bíblicos nada têm a ver no que diz respeito a valor. Porque, biblicamente, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essas expressões, essas definições têm a ver com posicionamento, com vocação. Nós falamos muito sobre isso e é sempre bom reafirmar. A mulher, ela tem o mesmo valor diante de Deus quanto o valor do homem. Então nós estamos falando aqui apenas sobre uma questão de posicionamento. Deus criou o homem e deu a esse homem uma vocação, como também criou a mulher e deu a essa mulher uma vocação. A mulher e o homem, suas vocações são complementares. Um vai complementar o outro. Não são vocações igualitárias, não são iguais. Mas são vocações singulares, dadas por Deus tanto ao homem quanto à mulher. Bem, irmãos, vamos seguir em frente. A mulher foi criada em imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus e a felicidade do homem. Sim, nós nos alegramos com a vida de nossa esposa, o quanto a nossa esposa tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus
a vida da minha esposa, a Renata. O quanto a minha esposa tem abençoado a minha vida, a vida da nossa família, a vida do Felipe. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia a dia nós percebemos, sim, as diferenças. Realmente, a mulher, ela tem um olhar diferente do homem. Ela tem a sua vocação é clara. O homem e a mulher se complementam. Irmãos, tudo o que Deus fez é bom. Nós precisamos vigiar, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, sempre tentará macular aquilo que Deus criou e colocou em nossas mãos, como dádiva, advindas de suas mãos. Hoje nós temos percebido isso em nossa sociedade, o quanto essa sociedade, o quanto essas filosofias, ideologias, o quanto esses pensamentos nocivos, na verdade, movidos pelo inferno, têm tentado macular, deturpar tanto a vocação masculina quanto a vocação feminina. E com um único propósito, irmãos, nós precisamos entender isso, a destruição da família. Aliás, nós percebemos ideologias políticas tendo isso muito bem claro em suas agendas. Nós sabemos disso, irmãos. A Bíblia tem nos ensinado isso. Nós precisamos, como filhos de Deus, vigiar. Ela, a mulher, foi a última a ser criada no universo. Que lindo, poético também. O mais belo poema de Deus, como diz Reverendo Hernandes, a coroa da criação. Irmãos, quando nós pensamos em Provérbios 31, um texto que nós acabamos de ler, rapidamente nós lembramos sobre o louvor da mulher virtuosa. Mas nem sempre nós nos atentamos que essas palavras foram ditas por outra mulher, a mãe do rei Lamuel. Aliás, seria interessante a gente ler o versículo 1 do capítulo 31. Muitas vezes nós não paramos para perceber isso, mas o capítulo 31, ele foi dado por uma mulher. Palavras do rei Lamuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Esses ensinos que nós encontramos aqui no capítulo 31 foram ensinos passados pela mãe do rei Lamuel. Então, aqui nós temos ensinamentos, aqui nós temos princípios passados por uma mulher, que também com certeza foi uma mulher virtuosa, porque o que ela passou revela, sim, ensinamentos sábios. As palavras deste capítulo vieram de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa, uma mulher que compreendeu seu papel no lar, sua vocação dada por Deus. Irmãos, a princípio pode parecer pesado que uma mulher cumpra todas essas virtudes. Aliás, eu estava vendo um comentário na internet de irmãs quanto o capítulo 31, e bem provável que você, minha irmã, você que acabou de ler juntamente conosco esse texto, a princípio, quando nós olhamos para esse texto, todas as virtudes aqui alistadas, realmente, a princípio, nós percebemos o seguinte: é uma carga bem pesada para uma mulher. E de repente você pode estar se dizendo, mulher cristã, mulher de Deus, olha, se enquadrar aqui, se enquadrar nesse perfil revelado pela mulher virtuosa, não é fácil. Como que essa mulher trabalha? Como que essa mulher se dedica? Olha a quantidade de atividades, a quantidade de habilidades. Mas é claro, irmãos, é claro que nós não queremos dizer aqui, muito bem e muito mais a palavra, que você tem que se enquadrar em tudo aqui, porque na verdade esse texto é um texto que ele serve de motivação acima de tudo,
para que as mulheres possam entender a sua vocação, para que as mulheres possam ser zelosas para com a sua vocação. Então é importante a gente pensar sobre isso e falar sobre isso. Sim, a princípio olhando, olha, essa mulher realmente era uma leoa. Um montante de atividades, de habilidades. Mas calma. O importante aqui é tirar a essência desse texto. E a essência é uma mulher de Deus, uma mulher vocacionada por Deus, a mulher que é virtuosa, acima de tudo é a mulher que teme a Deus. E a mulher, essa mulher vai procurar fazer tudo da melhor maneira possível. Com os dons, com os talentos que o próprio Deus tem colocado em suas mãos. Então é muito importante a gente entender isso. Não fique aí apavorada, irmã, mulher cristã. Calma, calma. Vamos extrair a essência do texto. A conclusão de Provérbios é uma descrição da boa esposa, uma mulher de excelência e de valor. Em Provérbios, há numerosas referências à mulher, e muitas dessas referências são advertências, inclusive. Interessante quando nós lemos, irmãos, esse livro de Provérbios, porque esse livro, em vários momentos, ele cita o perfil de mulheres. Nós acabamos de ler um perfil abençoador, um perfil virtuoso de uma mulher de Deus. Quando nós examinamos o mundo antigo, principalmente através das páginas desse livro, irmãos, e de certa forma, é claro que o mundo antigo não era muito diferente do mundo hoje, nós percebemos que a mulher sempre foi vista de alguma forma, ela sempre foi interpretada por dois estereótipos. A mulher sedutora ou a mulher serva, subserviente, ou aquela mulher sedutora, aquela mulher fatal. Porém, quando se chega a Provérbios 31, não se fala de uma mulher sedutora e nem de uma mulher serva, no sentido, aí sim nós podemos dizer, num sentido pejorativo, aquela mulher subserviente, que cumpre ordens humilhantes. Quando nós chegamos aqui no capítulo 31, pelo contrário, aqui nós percebemos o perfil da mulher de Deus, a mulher vocacionada por Deus. Ela não é nem aquela mulher sedutora, fatal, como foi Dalila para Sansão, e nem uma mulher subserviente, uma mulher capacho, uma mulher que cumpre ordens debaixo de humilhação. Deus não quer nem uma coisa, nem a outra coisa para a vida das mulheres. Mas é propósito de Deus que a mulher seja mulher virtuosa. E acima de tudo, nós devemos entender, e cada mulher precisa entender que a mulher virtuosa é a mulher que teme a Deus. É a mulher que teme a Deus. Temer a Deus é viver na presença dEle, é viver conduzido, conduzida pelo poder dEle, pela palavra dEle, pelos propósitos dEle. Nem sempre nós temos essa consciência de temor. Muitas pessoas interpretam o temor simplesmente como um medo. E não é isso. Temor é respeito, é reverência, é reconhecimento. Então a mulher que teme a Deus é a mulher que vive sob o governo de Deus, é a mulher que tem comunhão com Deus, é a mulher que chora aos pés do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando sempre nele a sabedoria, o conhecimento, forças para enfrentar o dia a dia, para conduzir a sua vocação de uma maneira abençoada e abençoadora. Aliás, as mulheres precisam
estar sensíveis a isso. Vamos lembrar de Marta e Maria. Jesus está ensinando, Maria escolheu a melhor parte. Qual foi? Maria deixou um pouco de lado os afazeres da casa, diferente da Marta, e ficou aos pés de Jesus. Porque ela entendia que as palavras de Jesus eram imprescindíveis à sua vida. Então, desde já, queremos dizer para você, mulher de Deus, mulher cristã, irmã, seja uma mulher que viva aos pés de Jesus. Tenha vida de oração fervorosa, de comunhão com Deus. Separe tempo. Nós temos tempo para tantas coisas nessa vida. Nós estamos sempre falando isso. Por quê? Porque isso é vida para a nossa vida. Nós só podemos ter vida abundante aos pés do Senhor Jesus. E também, mulher cristã, mulher vocacionada, mulher de Deus, seja uma estudiosa da Bíblia. Procure compreender a Bíblia. Procure estudar a palavra de Deus. Porque o temor de Deus é resultado de vida de oração e conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. Ah, pastor, essa questão de palavra, de conhecer a Bíblia, isso é para os homens, para os oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, missionários. Não, irmãos. A própria Bíblia nos fala de mulheres antenadas com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Então tenha também esse entendimento. Mas vamos lá, quem é a mulher virtuosa, segundo aqui Provérbios capítulo 31? Primeiro, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A mulher virtuosa, a mulher que teme a Deus, ela é preciosa. Primeiro, aos olhos de Deus que a criou. Segundo, aos olhos de Jesus que a salvou. E também preciosa aos olhos do Espírito Santo, porque ela é habitada por Ele, conduzida por Ele. Mas também ela é preciosa aos olhos dos homens, no sentido virtuoso, no sentido verdadeiro. Ela é virtuosa, ela é preciosa aos olhos do seu marido, aos olhos dos filhos. Essa mulher vale mais do que ouro. Outro provérbio, Provérbio capítulo 19, verso 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Olha só que versículo lindo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, a esposa virtuosa, a esposa temente a Deus. Por isso, minha irmã, você pode dizer para o seu marido: olha, eu sou um presente de Deus para você. Amém? E nós, como maridos, reconhecemos isso. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Mas não é qualquer esposa, é a esposa que teme a Deus. É a esposa que vive na presença de Deus e por isso será abençoada e vai ser abençoadora. Então a mulher virtuosa, ela é preciosa aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, aos olhos do Espírito Santo. Essa mulher vale mais do que herança, mais do que riqueza, mais do que apartamentos, mais do que qualquer tipo de luxo. Essa mulher, a mulher de Deus, a mulher virtuosa, ela é um tesouro. Está aqui na própria palavra de Deus. Mas também a palavra do Senhor diz que essa mulher, além de ser uma mulher valiosa, ela é uma mulher confiável. Verso 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. A mulher virtuosa, a mulher que teme a Deus,
é uma mulher confiável. Ela é fiel ao seu marido, ela é transparente, honrada, de conduta irrepreensível. Por isso ela pode dizer, como está lá em Cantares, capítulo 6, verso 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela é um jardim fechado, uma fonte selada, uma esposa fiel. Não há coisa mais desastrosa, irmãos, do que a infidelidade conjugal. Infelizmente, quando nós olhamos para essa cultura demoníaca, nós percebemos, inclusive, que essa cultura glamoriza o adultério, a traição. Isso está em músicas, isso está em novelas, isto está em filmes. A glamorização da promiscuidade, da imoralidade, da traição, do adultério. Uma pesquisa diz que 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Olha só, não tem muita diferença não. Infelizmente, há muitos maridos ou esposas quebrados, quebradas e feridos pela infidelidade conjugal. Mas a mulher virtuosa, e é muito importante dizer aqui, irmãos, que essas virtudes também são para a vida dos homens. São também para a vida dos homens. Quando nós estudamos a vocação masculina, nós também estávamos sempre chamando a atenção das mulheres. Então a mulher virtuosa, ela é confiável. Também na área das finanças. Essa mulher é uma mulher hábil, administradora, ela sabe ganhar, economizar, investir da melhor forma o dinheiro. Aliás, irmãos, essa questão também financeira tem levado muitos casamentos ao término. Por isso, tanto o homem quanto a mulher, por isso, homens e mulheres precisam ser sarados quanto a isso. É claro que, às vezes, há o vacilo, mas se somos cristãos, há tempo para o arrependimento, há tempo para começarmos a cultivar uma vida regrada, inclusive no que diz respeito às finanças, do casal, da família. Então, a mulher virtuosa, ela é equilibrada. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, há muitos perigos no que diz respeito às finanças, e volto a dizer, isso tem levado muitos casamentos ao término. Gastar mais do que ganha, querer ter um padrão mais alto do que pode, estar sempre insatisfeita com o que se tem, pensar que a felicidade está nas coisas e não naquilo que somos, servos e servas de Deus. Cuidado no que diz respeito a contrair dívidas, comprar coisas desnecessárias, gastar o dinheiro naquilo que não satisfaz. A mulher virtuosa, segundo a palavra do Senhor, ela é lúcida, ela tem clareza quanto a isso. Ela cuida bem das finanças do lar. Isso é muito importante para um casamento estável, para uma família estável. Não que isso seja apenas uma responsabilidade da mulher, é também do homem. Mas aqui o texto faz questão de dizer que a mulher também tem essa responsabilidade. A mulher virtuosa é uma mulher confiável. A mulher também virtuosa, ela é abençoadora, verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha só, a mulher virtuosa, ela abençoa a vida do seu esposo. E aqui nós temos um padrão, irmãos, porque aqui o texto diz, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não em um momento ou outro. Não quando ela está se sentindo bem. E é claro que isso também serve para os homens.
Nós devemos abençoar nossos cônjuges. Por mais que as coisas estejam difíceis, a gente busca a presença de Deus, Deus trabalha o nosso interior e nós continuamos a ser uma bênção na vida daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossa história, em nossa caminhada de vida. Então a mulher virtuosa, ela é abençoadora, ela é um bálsamo, um refrigério na vida do marido, ela é aliviadora de tensões, uma amiga, uma confidente, uma auxiliadora idônea, uma consoladora. Isso é lindo. Ela é estável emocionalmente. Não é uma mulher de veneta que numa semana é romântica e na outra ranzinza. Num dia carinhosa, em outro rabugenta. Não, mas ela é uma bênção na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Não é um peso, pelo contrário, ela é um refrigério para o marido e não amargura para a sua alma. Como também, volto a dizer, os maridos precisam ser também um refrigério para a vida de sua esposa. Ela é uma alavanca na vida do marido. Verso 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Olha só. A mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher que teme a Deus, ela ajuda o marido a exercer suas funções na sociedade. No que diz respeito à igreja, a mulher virtuosa, ela ajuda, auxilia o seu marido para que ele possa cumprir as suas funções como servo de Deus, como um oficial da igreja, um diácono, um presbítero, um pastor, alguém que tem alguma responsabilidade na igreja. Ela é incentivadora. Até porque, pense só, para uma mulher cristã, que alegria ver o seu marido na presença de Deus, servindo a Deus, comprometido com as coisas de Deus, com os valores da palavra de Deus. Isso é uma bênção. Por isso, nem a mulher, nem o homem pode ser obstáculos para que os seus cônjuges também sejam uma bênção na sociedade e na igreja, a família da fé. O sucesso do marido é devido à influência de sua mulher. Por isso que a gente sempre ouve aquela frase muito conhecida: ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Amém, mulheres? Ela coloca o seu marido para frente sempre, empurra-o para o progresso. O seu marido desfruta de um bom conceito na sociedade, na igreja, no trabalho, graças à influência positiva da sua esposa. O sucesso dessa mulher na vida profissional e familiar não é em detrimento da igreja. Isso também é muito importante. Não é em detrimento da igreja, não é em detrimento, acima de tudo, da família. A mulher virtuosa, ela é abençoadora. Vai abençoar o seu marido, vai abençoar os seus filhos. A mulher virtuosa também é trabalhadora. Ela é boa dona de casa, é administradora hábil, versos 13 e 15. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Verso 15. É ainda à noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela é envolvida com o bom andamento da casa, ela é zelosa no cumprimento de seus deveres. É uma mulher presente no lar, ela é administradora do lar, ela gerencia o seu lar com sabedoria, com prudência, com zelo. E de repente, você, mulher, serva do Senhor, diante desses atributos que a mulher virtuosa aqui revela, você pode pensar, mas não é uma carga muito pesada? Irmãos, nós precisamos partir do princípio que essa vida não é fácil.
Como diz o salmista, a vida aqui é canseira e enfado. É claro que nós não estamos aqui de forma nenhuma justificando trabalho escravo. Nada disso. Não é trabalho escravo. E nessa questão, tanto o homem quanto a mulher precisam também ser sensíveis às limitações de seu cônjuge. É importante isso. É importante a mulher perceber que em determinado momento o seu esposo pode estar cansado e precisa de um alívio, de uma compreensão, como também o esposo precisa ser sensível para as demandas, as necessidades de sua esposa. Aliás, pelo que eu tenho escutado, tem muitos homens aí que estão aprendendo a lavar louça nessa crise. Ou se já sabem, estão se aperfeiçoando tremendamente. Podem até agora ganhar um diploma. E é isso aí. Aliás, eu sempre falo isso com o Felipe, para o meu filho. Ele precisa aprender esses afazeres domésticos, porque o homem precisa sempre ajudar a mulher como parte mais frágil. Está na Bíblia. Também no que diz respeito às tarefas do lar. Os homens precisam ajudar, precisam ser cavalheiros, atenciosos, sensíveis. A mulher virtuosa é trabalhadora, é zelosa. Ela não é preguiçosa, está no verso 27. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mulher virtuosa, mulher que é trabalhadora, mas também mulher que é previdente, versos 21 e 25. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Versículo 25, aliás, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A mulher virtuosa, ela é organizada, ela não deixa as coisas para a última hora. Essa mulher tem uma agenda e ela sabe administrar bem o seu tempo. Ela tem tempo, por exemplo, ela tem tempo para Deus, verso 30, porque ela é temente, ela teme a Deus, e isso nos revela que ela tem vida com Deus, vida devocional abundante. Então a mulher virtuosa, ela tem tempo para Deus, ela tem tempo para o marido, como nós já vimos aqui no versículo 12, ela tem tempo para os seus filhos, versículo 28, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Porque os filhos reconhecem o quanto essa mulher virtuosa, abençoada, tem abençoado suas vidas. Ela tem tempo também para o seu próximo, verso 20. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Que bonito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mulher virtuosa. Ela é generosa, vimos aqui verso 20. Ela é educadora, isso aqui também é muito importante, verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha que bonito, que profundo. E mais uma vez aqui nós chamamos a atenção das mulheres cristãs, mulheres de Deus, mulheres vocacionadas por Deus. Tenham conhecimento da palavra, busquem sabedoria em Deus, para que vocês possam abençoar a família, para que vocês possam abençoar o marido, os filhos, com palavras de sabedoria. Como teve Abigail diante de um esposo maligno, segundo as Escrituras. Abigail soube trabalhar toda aquela situação, falou na hora certa. Nós já trabalhamos esse texto de Abigail esse ano. Nabal fez o que fez, se embriagou.
Mas Abigail teve o discernimento, a sabedoria de entender que haveria um momento certo de repreender, inclusive, o seu esposo. E o fez. E a palavra diz que ele ficou mudo, porque ela fez na autoridade. Fez na autoridade que Deus deu a ela para aquele momento. A mulher de Deus tem que ter sabedoria. Tem que saber falar na hora certa, do jeito certo. E é claro que isso não é uma particularidade apenas da mulher, mas do homem também. Tanto o homem quanto a mulher precisam ser sábios no que diz respeito a tratar, no que diz respeito a se relacionar com o outro. Então a mulher virtuosa, a mulher temente a Deus, ela é educadora, ela é sábia. A instrução da bondade está na sua língua. Ela é mansa, ela tem domínio próprio. Ela não fala não impulsionada pela raiva, mas ela fala impulsionada pelo Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que isso não é fácil, mas é o caminho, é o que Deus coloca diante de nós. Nenhuma exortação, nenhuma repreensão causa efeito correto quando é motivada pela raiva. Mas precisa ser motivada pela palavra, pelo querer de Deus. A mulher virtuosa, ela é, para nós terminarmos, ela é piedosa. Porque o texto termina dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A mulher que teme a Deus, a mulher vocacionada por Deus, é uma mulher piedosa. É uma mulher de vida moral e espiritual irrepreensível. Essa vida espiritual, esse relacionamento faz com que ela seja uma mulher digna, uma mulher respeitada, não apenas dentro da família, mas na igreja, na comunidade da fé e também na sociedade. Na sociedade. Como a sociedade nos vê como homens e mulheres de Deus. Mulher virtuosa, Deus seja louvado por sua vida. Essa mulher, a mulher virtuosa, esta mulher tem tempo para Deus, tempo para o marido, tempo para os filhos, tem tempo para os necessitados, tem tempo para si mesma. Sua vida é vivida no centro da vontade de Deus, por isso Deus a chama de preciosa. Seus filhos a acham ditosa, feliz. Seu marido diz que ela é a melhor mulher do mundo. Suas obras louvam a sua vida. Que Deus ajude as mulheres cristãs, as mulheres de Deus, as mulheres vocacionadas. E nós, maridos, vamos também ajudar a nossa esposa a exercer a sua vocação feminina como mulher de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a família, que nós possamos crescer como família, que nós possamos crescer como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como mães. Que Deus nos ajude. Nós só temos um caminho, não vamos esquecer disso, irmãos. Nós vamos orar, nós vamos terminar esse momento. Nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 15, nosso irmão presbítero Wilson Barros. No dia 16, tanto a nossa irmã Ireni, como também o nosso irmão diácono Jonas. E hoje está completando mais um ano de vida matrimonial os nossos irmãos Jonas e Elisete, dia 13/9, aniversário de casamento do Jonas e da Elisete. Que Deus abençoe esses irmãos ricamente
Irmãos, mais um aviso, na terça-feira a nossa reunião de oração não será mais pelo aplicativo Zoom. Nós temos encontrado muitas dificuldades com esse aplicativo, por isso nós mudamos para o Meet. Então você pode baixar esse aplicativo, não é difícil, então não se esqueça, terça-feira agora nós já vamos começar a nossa reunião de oração através do aplicativo o Meet. Que Deus abençoe a todos, um dia glorioso, um dia abençoado, porque o vivemos na presença de Deus. Pela manhã, um momento especial, retornamos aos cultos presenciais e a nossa oração é que Deus continue nos conduzindo, que Deus esteja nos dando forças para continuarmos a nossa caminhada abençoada. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque estamos terminando esse dia estudando a Tua Palavra. Um tema tão importante, falando sobre a vocação feminina, falando sobre a vocação da mulher cristã, a mulher de Deus. E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a vida da mulher de Deus, a vida da mulher cristã, a nossa esposa, a nossa mãe, nossas filhas. O Pai esteja abençoando a mulher que foi criada por Deus, mulher que foi criada à imagem e semelhança também do Criador, que tem o seu valor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, queremos também colocar os aniversariantes da semana diante do Teu altar. Também te agradecemos por mais um ano de vida matrimonial de nossos irmãos Jonas e Elisete. Continue abençoando esse casal, ó Pai. Continue derramando as Tuas bênçãos sobre este casal. Queremos também aqui, Pai, rogar pela vida do nosso irmão Leonardo, esposo da nossa irmã André, que está se recuperando sua saúde. Esteja com o Teu servo, Pai, conduzindo o Teu servo. Muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é belo, perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada com Jesus Cristo. A paz.